Primeira parte, as atitudes diante da morte. Primeiro, a morte domada. As novas ciências do homem, bem como a linguística, introduziram no uso corrente as noções de diacronia e sincronia, que talvez venham a nos ajudar. Como muitos outros fatos de mentalidade que se situam em um longo período, a atitude diante da morte pode parecer quase imóvel através de períodos muito longos de tempo. Aparece como uma crônica, entretanto, em certos momentos intervêm mudanças, frequentemente lentas, por vezes despercebidas, hoje mais rápidas e mais conscientes. A dificuldade para o historiador está em ser sensível às mudanças e ao mesmo tempo e não se deixar obcecar por elas, nem esquecer as grandes inércias que reduzem as dimensões reais das inovações. Esse preâmbulo serve para explicar o espírito com o qual escolhi os assuntos. Destes 4 primeiros capítulos. O primeiro situar-se-á sobretudo na sincronia. Cobre uma longa série de séculos, da ordem do milênio, chamá-lo-emos morte domada. Com a segunda dissertação, entraremos na diacronia, que mudanças na Idade Média, a partir aproximadamente do século XII, começaram a modificar a atitude acrônica diante da morte. E que sentido podemos dar a estas mudanças? Finalmente, as 2 últimas dissertações serão consagradas às atitudes contemporâneas ao culto dos cemitérios e dos túmulos e ao interdito lançado sobre a morte nas sociedades industriais. Comecemos pela morte domada. Perguntemo-nos, primeiro, como morriam os cavaleiros da gesta ou dos mais antigos romances medievais. Primeiramente, são advertidos. Não se morre sem se ter tido tempo de saber que se vai morrer. Ou se trataria da morte terrível, como a peste ou a morte súbita, que deveria ser apresentada como excepcional, não sendo mencionada. Normalmente, portanto, o homem era advertido. Sabei, diz Galvin, que não viverei 2 dias. O rei Ban teve uma queda grave. Quando voltou a si, percebeu que o sangue escarlate lhe saía pela boca. Pelo nariz, pelas orelhas, abre aspas, olhou o céu e pronunciou como pôde. Ah, Senhor Deus, socorrei-me, pois vejo e sei que meu fim é chegado. Fecha aspas. Vejo e sei. Em Roncevaux, Roland sente que a morte o toma por completo. De sua cabeça descia para o coração. Ele sente que seu tempo terminou. E Tristão sentiu que sua vida se perdia, compreendeu que ia morrer. Os piedosos monges não se conduziam diferentemente dos cavaleiros. Em Saint-Martin-de-Tours, no século X, após 4 anos de reclusão, um venerável eremita sentiu nos dias Glabert que logo ia deixar esse mundo. O mesmo autor conta que outro monge meio médico que cuidava de outros irmãos teve que apressar-se, não tinha mais tempo, sabia que sua morte estava próxima. Observamos que o aviso era dado por signos naturais ou ainda com maior frequência por uma convicção íntima, mais do que por uma premonição sobrenatural ou mágica. Era algo de muito simples e que atravessa as idades, algo que reencontramos ainda em nossos dias, ao menos como uma sobrevivência no interior das sociedades industriais. Algo de estranho, tanto ao maravilhoso quanto à piedade cristã, o reconhecimento espontâneo. Não havia meio de blefar, de fazer de conta que nada se viu. Em 1491, ou seja, em pleno renascimento humanista, que se tem o mau hábito de opor à Idade Média, em todo caso, em um mundo urbanizado e bem distante daquela de Roland ou de Tristão, uma Juvencula, uma moça muito jovem, bonita, coquete, amante da vida e dos prazeres, é acometida pela doença. Irá ela, com a cumplicidade dos que a rodeiam, a apegar-se à vida, desempenhando o papel, fingindo que não se dá conta da gravidade de seu estado? Não. Revolta-se. Contudo, essa revolta não toma a forma de uma recusa da morte.
Com cerneret a Felix Juvencula de proxima situ imminere mortem, cum cerneret. A infeliz donzela viu a morte próxima e, desesperada, entrega sua alma ao diabo. Que horror. Que horror. No século XVII, por mais louco que fosse, Dom Quixote não procura fugir da morte através das quimeras em que havia consumido sua vida. Pelo contrário, os signos precursores da morte trazem-no à razão. Abre aspas. Minha sobrinha diz muito sabiamente: sinto-me próximo da morte. Fecha aspas. Saint-Simon diz a respeito de Madame de Montespan ter ela medo da morte. Diz principalmente medo de não ser avisada a tempo, e também voltaremos a este ponto posteriormente, de morrer só. Abre aspas. Dormia com todas as cortinas abertas, com muitas velas em seu quarto e com suas guardiãs ao redor, as quais sempre que despertar-se queria encontrar conversando, gracejando ou comendo para assegurar-se contra a sua sonolência, fecha aspas. Mas apesar de sua angústia, a 27 de maio de 1707 soube também ela que ia morrer e tomou suas providências. As mesmas palavras passaram assim de época em época, imóveis, como um provérbio. Iremos reencontrá-las em Tolstói, numa época em que a sua simplicidade já se encontrara truncada, mas coube a genialidade de Tolstói tê-la recuperado. Em seu leito de agonia, numa estação de trem no interior, Tolstói gemia: e os mujiques, como então morrem os mujiques? Mas os mujiques morriam como Roland Tristan, o Dom Quixote, eles sabiam. Em L'Histoire Mort de Tolstói, um velho cocheiro agoniza na cozinha do albergue, junto ao grande fogão de tijolo. Ele sabe. Quando uma mulher lhe pergunta gentilmente como vai, responde: a morte está presente, eis o que há. Frequentemente as coisas se passavam ainda desse modo na França racionalista e positivista, ou romântica e exaltada do século XIX. Trata-se da mãe do Sr. Puget. Em 1874, ela pegou uma colerquine, uma doença má. Ao fim de 4 dias, disse: ide buscar o Senhor cura, avisar-vos-ei quando for necessário. E 2 dias depois, ide dizer ao Senhor cura que venha dar-me a extrema-unção. Jean Guiton, que assim escrevia em 1941, comenta: vemos que os Puget, nesses tempos idos, 1874, passavam deste para outro mundo, gente prática e simples, observadores dos signos e, antes de mais nada, de si mesmos. Não tinham pressa em morrer, mas quando viam chegar a hora, sem precipitação nem atraso, como devia ser, morriam cristãos. Mas outros indivíduos não cristãos morriam de modo igualmente simples. Sabendo de seu fim próximo, o moribundo tomava suas providências, e tudo vai ser feito muito simplesmente, como no caso dos Puget ou dos mujiques de Tolstói, em um mundo de tal forma impregnado do maravilhoso como dos romans de la table ronde, romances da tábua redonda. A morte era algo muito simples. Quando Lancelot, ferido e perdido na floresta deserta, percebe que perdeu até o poder sobre seu corpo, pensa que vai morrer. Que faz ele então? Gestos que lhe são ditados pelos antigos costumes, gestos rituais que devem ser feitos quando se vai morrer. Despoja-se de suas armas, deita-se sabiamente no chão, deveria estar no leito, jazendo no leito, enfermo, repetirão por muitos séculos os testamentos. Estende seus braços em cruz, o que não é habitual, era de costume estender-se de modo que a cabeça estivesse voltada para o oriente, em direção a Jerusalém. Quando Isolda encontra Tristão morto, apercebe-se que também iria morrer. Nesse momento, deita-se perto dele e volta-se para o oriente. E Roncevaux, o arcebispo Turpin, espera a morte deitado sobre seu peito, bem no meio,
cruzou suas brancas mãos tão belas. É a atitude das estátuas jacentes a partir do século XII. No cristianismo primitivo, o morto era representado de braços estendidos em atitude de oração. Espera-se a morte deitado, jacente. Essa atitude ritual é prescrita pelos liturgistas do século XIII. O moribundo, diz o bispo Guilherme Durand de Monde, deve estar deitado de costas a fim de que seu rosto olhe sempre para o céu. Essa atitude não é a mesma dos judeus, conhecida pelas descrições do Antigo Testamento. Estes viravam-se em direção à parede para morrer. Assim disposto, o moribundo pode cumprir os últimos atos do cerimonial tradicional. Tomemos o exemplo de Roland da Chanson. O primeiro ato é o lamento da vida, uma evocação triste, mas muito discreta, dos seres e das coisas amadas. Uma súmula reduzida a algumas imagens. No caso de Roland, várias coisas a lembrar o invadiram. Primeiro, lembrou-se de tantas terras que conquistou o valente. Em seguida, da doce França, dos homens de sua linhagem, de Carlos Magno, seu senhor que o criou, de seu mestre e seus companheiros. Nenhum pensamento para sua mãe nem para sua noiva. Triste e tocante evocação. Abre aspas, chora e suspira, e não pude impedir-se disso. Fecha aspas. Mas essa emoção não dura, como mais tarde o luto dos sobreviventes. É um momento do ritual. Após o lamento da nostalgia da vida, vem o perdão dos companheiros, dos assistentes, sempre numerosos, que rodeiam o leito do moribundo. Olivier pede perdão a Roland pelo mal que lhe poderia ter feito involuntariamente. Eu te perdoo aqui e perante Deus. Com estas palavras, inclinam-se um para o outro. O moribundo recomenda a Deus os sobreviventes. Que Deus abençoe Carlos e a doce França, implora Olivier, e acima de todos, Roland, seu companheiro. E la chanson de Roland, a canção de Roland, não se trata da sepultura nem de sua escolha. A escolha da sepultura aparece nos poemas mais tardios da Távola Redonda. É tempo agora de esquecer o mundo e de pensar em Deus. A prece compõe-se de duas partes. A culpa, Deus, minha culpa, por tua graça, por meus pecados. Uma súmula do futuro confiteor. E em voz alta, Olivier confessa a sua culpa, as duas mãos juntas e elevadas para o céu, e roga a Deus que lhe dê o paraíso. É o gesto dos penitentes. A segunda parte da prece é a Commendatio Animae, paráfrase de uma velha prece tomada talvez dos judeus da sinagoga. No francês do século XVI ao século XVIII, essas preces muito desenvolvidas são chamadas recommendaties. Verdadeiro Pai, que nunca mentisse, tu chamas de volta Lázaro de entre os mortos, tu que salvas Daniel dos leões, salva minha alma de todos os perigos. Neste momento, intervinha sem dúvida o único ato religioso, ou melhor, eclesiástico, pois tudo era religioso, a absolvição sacramental. Esta era dada pelo padre que lia os salmos. O libera incensava o corpo e os aspergia com água benta. Essa observação também era repetida perante o corpo no momento de seu sepultamento. Chamamos-la absolvição de corpo presente, mas essa expressão nunca foi empregada na linguagem comum. Nos testamentos diziam-se as recommendates, o libera, etc. Mais tarde, em Le Roman de la Table Ronde, dá-se aos moribundos o Corpus Christi. A extrema-unção era reservada aos clérigos e dada solenemente aos monges da igreja. Após a última prece, resta apenas esperar a morte, e essa não tem razão alguma em tardar. Eis o exemplo de Olivier. Salta-lhe o coração, seu corpo inteiro se abate de encontro ao solo. O conde está morto, sem mais delongas. Fecha aspas. Caso a morte tarde a chegar, o moribundo a espere em silêncio. Abre aspas, pronuncia sua última prece sem que em seguida pronuncie uma única palavra a mais. Fecha aspas. Paremos por aqui e tiremos algumas conclusões gerais.
A primeira já foi suficientemente destacada. A morte é esperada no leito, jazendo no leito, enfermo. A segunda é que a morte é uma cerimônia pública e organizada pelo próprio moribundo, que a preside e conhece seu protocolo. Se viesse a esquecer ou a blefar, caberia aos assistentes, ao médico ou ao padre trazê-lo de volta a uma ordem ao mesmo tempo cristã e tradicional. Tratava-se também de uma cerimônia pública. O quarto do moribundo transformava-se, então, em lugar público, onde se entrava livremente. Os médicos do fim do século XVIII, que descobriram as primeiras regras de higiene, queixavam-se do excesso de pessoas no quarto dos agonizantes. Ainda no começo do século XIX, os passantes que encontravam na rua o pequeno cortejo do padre, levando o viático, acompanhavam-no, entrando em seguida no quarto do doente. Era importante que os parentes, amigos e vizinhos estivessem presentes. Levavam-se as crianças, não há representação de um quarto de moribundo até o século XVIII, sem algumas crianças, e quando se pensa nos cuidados tomados hoje em dia para afastar as crianças das coisas da morte. Enfim, a última conclusão, e a mais importante, a simplicidade com que os ritos da morte eram aceitos e cumpridos de modo cerimonial, evidentemente, mas sem caráter dramático ou gestos de emoção excessivos. A melhor análise dessa atitude pediremos a Solzhenitsyn em O Pavilhão dos Cancerosos. Efraim acreditava saber mais a respeito da morte do que os anciãos. Os anciãos nem chegavam a pôr o pé na cidade onde viveram toda a sua vida. Não ousavam ao passo que Efraim já sabia galopar e atirar com a pistola aos 13 anos, e eis que agora ele se recordava da maneira como morriam estes velhos, lá em seus cantos, tanto os russos quanto os tártaros ou os udmurtes. Sem fanfarronadas, sem criar casos, sem se vangloriar de que não morriam, todos admitiam a morte tranquilamente. Não apenas não retardavam o momento de prestar contas, como também se preparavam calma e antecipadamente. Designavam quem ficaria com o jumento, quem ficaria com a galinha, e extinguiam-se com uma espécie de alívio, como se devessem simplesmente mudar de esbarro. Seria impossível expressar-se de forma mais correta. Assim se morreu durante séculos ou milênios. Em um mundo sujeito à mudança, a atitude tradicional diante da morte aparece como uma massa de inércia e continuidade. A antiga atitude, segundo a qual a morte é ao mesmo tempo familiar e próxima, por um lado, e atenuada e indiferente por outro, opõe-se acentuadamente à nossa, segundo a qual a morte amedronta, a ponto de não mais ousarmos dizer seu nome, por isso chamarei aqui esta morte familiar de morte domada. Não quero dizer com isso que anteriormente a morte tenha sido selvagem e que tenha deixado de sê-lo. Pelo contrário, quero dizer que hoje ela se tornou selvagem. Trataremos agora de um outro aspecto da antiga familiaridade com a morte, a coexistência dos vivos e dos mortos. É um fenômeno novo e surpreendente. Desconhecido da antiguidade pagã e mesmo cristã, é totalmente estranho para nós desde o fim do século XVIII. Apesar de sua familiaridade com a morte, os antigos temiam a proximidade dos mortos e os mantinham à distância. Honravam as sepulturas. Nossos conhecimentos das antigas civilizações pré-cristãs provêm em grande parte da arqueologia funerária, dos objetos encontrados nas tumbas, mas um dos objetivos dos cultos funerários era impedir que os defuntos voltassem para perturbar os vivos. O mundo dos vivos deveria ser separado do mundo dos mortos. É por isso que em Roma a lei das 12 tábuas proibia o enterro in urbe, no interior da cidade. O Código Teodosiano repete a mesma proibição, a fim de que seja preservada a sanctitas das casas dos habitantes. Ou sanctitas, né? A palavra funus significa ao mesmo tempo o corpo morto, os funerais e o assassinato. Funesto significa profanação provocada por um cadáver. Em francês, resultou na palavra funesto. Também por essa razão, os cemitérios eram situados fora das cidades, à beira das estradas, como a Via Appia em Roma e os Alicampi em Arles.
São João Crisóstomo experimentava a mesma repulsa em seus ancestrais pagãos quando, em uma homilia, exortava os cristãos a se oporem a um hábito novo e ainda pouco seguido. Abre aspas, cuide de nunca erguer um túmulo dentro da cidade. Se alguém deixasse um cadáver no lugar em que dormes e comes, o que não farias? E, entretanto, deixas os cadáveres não onde dormes e comes, mas nos membros do Cristo. Nos membros do Cristo, fecha aspas, ou seja, nas igrejas. Contudo, o hábito denunciado por São João Crisóstomo deveria se impor e difundir, apesar das proibições do direito canônico. Os mortos entrarão nas cidades de onde estiveram afastados durante milênios. Isto começou não tanto com o cristianismo, mas com o culto dos mártires, de origem africana. Os mártires eram enterrados nas necrópolis extra-urbanas comuns aos cristãos e aos pagãos. Os locais venerados dos mártires atraíam, por sua vez, as sepulturas. São Paulino fez com que o corpo de seu filho fosse transportado para perto dos mártires de Alcón, na Espanha, para que seja associado aos mártires por aliança no túmulo, a fim de que, na vizinhança do sangue dos santos, aproveite desta virtude que purifica nossas almas como fogo. Os mártires, explica Maxime de Touraine, autor do século V, cuidarão de nós enquanto vivemos com nossos corpos e se encarregarão de nós quando tivermos deixado nossos corpos. No primeiro caso, impedem-nos de cair em pecado. No segundo, protegem-nos do horrível inferno. Por isso, nossos ancestrais cuidaram de associar nossos corpos à ossada dos mártires. Fecha aspas. Esta associação começou nos cemitérios extra-urbanos, onde foram colocados os primeiros mártires. Com base na crença do santo, foi construída uma basílica, cujas funções eram exercidas por monges, e em torno da qual os cristãos queriam ser enterrados. As escavações das cidades romanas da África ou da Espanha nos mostram em espetáculo extraordinário, obliterado em outras localidades pelos urbanismos posteriores, o acúmulo de sarcófagos de pedra em várias camadas, contornando particularmente as paredes do altar-mor, as mais próximas do confessionário. Esta aglomeração testemunha a força do desejo de ser enterrado perto dos santos, ad sanctus. Chegou um momento em que desapareceu a distinção entre os bairros periféricos, onde se enterrava ad sanctus, porque se estava extra-urben, e a cidade está sempre proibida as sepulturas. Sabemos como isso se deu em Amiens no século VI. O bispo Saint Vaast, morto em 540, escolheu sua sepultura fora da cidade. Mas quando os encarregadores quiseram levantá-lo, não puderam remover o corpo, que de repente tornara-se demasiadamente pesado. Então o arcipreste rogou ao santo que ordenasse que sejas levado ao lugar que nós, ou seja, o clero do cardeal, seja levado ao lugar que nós preparamos para ti. Interpretava bem a vontade do santo, pois logo o corpo tornou-se leve, para que o clero pudesse, dessa forma, contornar o interdito tradicional e prever que guardaria na catedral os santos túmulos, além das sepulturas que o santo túmulo atrairia. Mas preciso que se atenuasse as antigas repulsas. A separação entre a abadia cemiterial e a igreja catedral foi então apagada. Os mortos, já misturados com os habitantes dos bairros populares da periferia, que se haviam desenvolvido em torno das abadias, penetravam também no coração histórico das cidades. A partir de então, não houve mais diferença entre a igreja e o cemitério. Na língua medieval, a palavra igreja não designava apenas o edifício da igreja, mas todo o espaço que o cercava. Para a tradição Hainaut, a igreja paroquial é Assevol, la Nef, Clocher et Cimetière. Pregava-se, distribuíam-se os sacramentos nas grandes festas, faziam-se procissões no pátio ou átrio da igreja, que também era abençoado. Reciprocamente, enterrava-se ao mesmo tempo na igreja, contra suas paredes e nas imediações,
em pórtico ou sob a calha, substilitídio, a palavra cemitério designou mais particularmente a parte externa da igreja, o atrium ou átrio. Átrio é também uma das palavras da linguagem corrente para designar o cemitério, sendo que a palavra cemitério pertence mais especificamente até o século XV ao latim dos clérigos. Turpin induz Roland a tocar o corne a fim de que o rei e suas hostes venham vingá-los, chorá-los e os enfoer em Astre du Montier. A palavra artre desapareceu do francês moderno, mas seu equivalente germânico, churchyard, permaneceu em inglês, em alemão e em holandês. Existe uma palavra empregada em francês com o sinônimo de artre ou charnier, já encontrada em La Chanson de Roland, Carnier, permaneceu em sua forma mais antiga, mais próxima do latim carnis, quando se diz popularmente una vieille carne. E sem dúvida já era antes de Roland uma gíria para designar o que o latim clássico não designava e que o latim de igreja chamava por uma palavra grega e erudita, cemiterium. É interessante observar que, para a mentalidade da antiguidade, a construção funerária, túmulos, sepulcrum, monumentum ou, mais simplesmente, loculus, contava mais do que o espaço que ocupava, que era semanticamente menos rico. Para a mentalidade medieval, pelo contrário, o espaço fechado que abriga sepulturas conta mais que o túmulo. Originalmente, charnier era sinônimo de artre. No fim da Idade Média, charnier designou apenas uma parte do cemitério, ou seja, as galerias que se alinhavam ao longo do pátio da igreja, que eram recobertas de ossários. No Cemitério dos Inocentes, na Paris do século XV, é um grande cimetière, mon grand héros de manson, appelé charnier, là où les morts sont intenses. É um grande cemitério, muito grande domínio de casas chamadas carneiros, onde os mortos são amontoados. É a tradução. Pode-se então imaginar o cemitério tal como existia na Idade Média, ainda no século XVI e XVII até a Idade das Luzes. Ele ainda é constituído do pátio retangular da igreja, cuja parede ocupa geralmente um de seus 4 lados. Os outros 3 são frequentemente guarnecidos de arcadas ou de carneiros. Acima dessas galerias ficam os ossários, onde crânios e membros são dispostos com arte. A busca de efeitos decorativos com ossos resultará em pleno século XVIII na criação barroca e macabra de imagens que se pode ver ainda em Roma, por exemplo, a Igreja dos Capuchinhos, ou na Igreja dell'Orazione e della Morte, atrás do Palácio Farnese, lustres e enfeites surpreendentemente fabricados com pequenos ossos. De onde vinham os ossos assim apresentados nos carneiros? Principalmente das grandes fossas comuns, ditas fossas dos pobres, largas e com vários metros de profundidade, onde os cadáveres eram amontoados, simplesmente cozidos em seus sudários sem caixão. Quando uma fossa estava cheia, era fechada, reabrindo-se uma mais antiga e levando-se os ossos secos para os carneiros. Os defuntos mais ricos eram enterrados no interior da igreja, não em jazigos abobadados, mas diretamente na terra, sob as lajes do chão. Seus despojos tomavam também um dia o caminho dos ossários. Não se tinha a ideia moderna de que o morto deve ter uma casa só para si, da qual seria o proprietário perpétuo, ou pelo menos o locatário, por muito tempo, de que ali estaria em sua casa, não podendo dela ser despejado. Na Idade Média, ou ainda nos séculos XVI e XVII, pouco importava a distinção exata dos ossos, contanto que permanecessem perto dos santos ou na igreja. Perto do altar da Virgem ou do Santo Sacramento, o corpo era confiado à igreja. Pouco importava o que faria com ele.
contanto que o conservasse dentro de seus limites sagrados. O fato de que os mortos tenham entrado na igreja e em seu pátio não impediu nem um nem outro de tornarem-se locais públicos. A noção de asilo e de refúgio é a origem desta distinção não funerária do cemitério. Para o lexicógrafo Ducange, o cemitério nem sempre era necessariamente o lugar onde se enterrava mais, independentemente de toda e qualquer distinção funerária. Podia ser um lugar de asilo, sendo definido por esta última noção, asilo circumeclesiam. Também neste asilo, intitulado cemitério, onde se enterrava ou não, decidiu-se construir casas e habitá-las. O cemitério designava, então, se não um bairro, ao menos um quarteirão de casas gozando de certos privilégios fiscais e dominiais. Enfim, este asilo tornou-se um local de encontro e de reunião, como o Foro Romano, a Piazza Maggiore ou o Corso das cidades mediterrâneas, um local destinado ao comércio, à dança e aos jogos, simplesmente pelo prazer de se estar junto. Ao longo dos carneiros, às vezes se instalavam tendas e mercadores. No cemitério dos Inocentes, os escribas públicos ofereciam seus serviços. Em 1231, o Concílio de Rouen proibia dançar no cemitério ou na igreja, sob pena de excomunhão. Um outro concílio de 1405 proibia a dança no cemitério, bem como a prática de qualquer jogo, impedindo também que os mímicos, os prestidiatores, os mascarados, os músicos e os charlatães exercessem sua profissão suspeita no local. No original, charlatan, no sentido antigo, vendedor ambulante, que receita remédios, extrai dentes, etc., em praças e feiras. Surge então um texto em 1657 que mostra que se começava a achar um tanto constrangedora a coexistência em um mesmo lugar das sepulturas e das 500 leviandades que se viam nessas galerias. Em meio a esta balbúrdia, escribas públicos, lavadeiras, livreiros, vendedores de roupas de segunda mão, dever-se-ia fazer um sepultamento, abrir um túmulo e retirar os cadáveres ainda não consumidos. Assim mesmo, com o tempo mais frio, o chão do cemitério exalava odores fétidos. Mas, se no fim do século XVII começava-se a perceber sinais de intolerância, é preciso admitir que durante mais de um milênio estava-se perfeitamente acomodado a esta promiscuidade entre os vivos e os mortos. O espetáculo dos mortos, cujos ossos afloravam a superfície dos cemitérios, como o crânio de Hamlet, não impressionava mais os vivos que a ideia de sua própria morte. Estavam tão familiarizados com os mortos quanto a sua própria morte. Esta é a primeira conclusão na qual devemos nos deter.